E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar de um assunto um tanto quanto diferente do que eu normalmente falo aqui, mas que eu acredito que vai deixar vocês bem animados e interessados. No caso, hoje mais cedo eu tava navegando pelo YouTube e eu acabei vendo alguns vídeos sobre a operação que tá sendo feita pra tentar combater a pirataria dentro do mundo dos animes e dos mangás. E eu queria falar um pouquinho sobre isso e tentar chegar em algum lugar através dessa conversa, dessa discussão, porque eu acho que essas operações elas não analisaram alguns fatores extremamente importantes. Então, sem mais enrolação, bora lá do início. Antes de tudo, eu tenho que deixar bem claro que esse vídeo aqui é só minha opinião sobre esses temas. Não tem um roteiro escrito, não tem nada que eu estou me baseando. Eu estou dando aquilo que é a minha interpretação dos fatos a qual eu estou vendo. Então, se vocês quiserem me questionar nos comentários, fiquem à vontade. Mas vamos lá. Essas operações que estão sendo feitas, elas estão tentando desarticular esses sites que hospedam animes e mangás, basicamente. E aí que vem uma certa questão. O primeiro ponto. Será que isso é necessário nesse período? Cara, a gente vive num país onde basicamente você pode fazer qualquer coisa, ou melhor, quase qualquer coisa que não tem consequência. Pô, tem gente divulgando golpe na internet como se não fosse nada. Tem cara que simplesmente dá curso de como você enganar a trouxa. Tem, sei lá, pessoas que estão aí fazendo estelionato. Tem gente que tá fazendo, basicamente, grupo criminoso por aí e ninguém fala nada. Tem uma baita de uma corrupção acontecendo no governo. Tem um monte de crimes sendo feitos. O nosso país, ele enfrenta uma situação de insegurança completa. Pô, algum tempo atrás teve 2 caras que fugiram no maior presídio do Brasil. E não muito tempo depois disso teve um menino que morreu por causa de bullying. Então assim, a gente tem um monte de questões que são muito importantes de serem discutidas. Mas aí que eu vou ser bem lógico aqui, vou ser bem racional. Esse tipo de conversa sobre direitos autorais, uma hora ia ter que acontecer. Porque qualquer país do mundo tem os seus termos importantes, tem as suas coisas realmente relevantes de serem discutidas. E também tem aquelas coisas que são mais irrelevantes, mas que também precisam ser discutidas. Coisas bestas, coisas bobas. Só que normalmente o que é esperado é que as coisas importantes tenham prioridade e essas coisas bobas elas tenham ali uma visão um pouco menos útil. É uma coisa mais terciária, não é algo tão de relevante aqui sim. Não é algo que você tenha que pôr tanto empenho. Não quando você tem grandes crises a resolver. E no Brasil não funciona bem assim. Mas tudo bem, uma hora isso ia ter que acontecer e ok, beleza. Só que agora vamos analisar se isso realmente é bom. É uma coisa lógica, é uma coisa razoável. Se você pega os sites de animes e de mangás e você tira eles do ar, você impede que muitas pessoas acessem esse tipo de conteúdo. Só que o mais grave disso é que você impede que muito conteúdo que as pessoas não terão acesso possa ser visto. Como assim? Basicamente, o meu questionamento sobre toda essa operação, todas essas coisas, é o seguinte. Beleza, vocês vão tirar os sites piratas do ar. Ok, tudo bem, entendi. Mas quem que vai suprir isso? Vai ser os streams? Pô, nem todos os animes e muito menos os mangás estão dentro dos streams. Beleza, na Crunchyroll você pode encontrar anime para caramba. Isso é verdade, você está totalmente correto. Mas nem todos os animes. Aí você vai tendo que ir de serviço em serviço. Você vai ter um pouco na Netflix, você vai ter um pouco na Amazon Prime, você vai ter um pouco na... Eu acho que na Disney Plus deve ter algum e outro ali, mais ou menos. E você vai ter que ter na Crunchyroll. Então, meio que todos os animes não estão num lugar só, eles estão descentralizados. E ok, tudo bem, a gente entende, isso tá certo, não tem problema nenhum. Só que o problema é que nem todos esses serviços streams têm os animes, que muitas vezes são desconhecidos. Existem obras, mangás e animes, especialmente animes, que, poxa, não tem acesso a essas plataformas, porque é muito antigo, porque não tem público, porque não tem visibilidade, porque não tem fandom. Meio que são animes mais esquecidos. E não tem tanta necessidade uma empresa que é multibilionária ficar ali negociando como ele vai conseguir direitos autorais de uma coisa que praticamente ninguém vai ver. Isso é muito mais incomum dentro do mundo dos animes, e isso eu vou concordar. Não vi muitas obras que tem essa questão, mas não é de se surpreender que se exista algumas aí. Algumas obras que, por exemplo, é um anime muito antigo, um anime de data, um anime que, poxa, poucas pessoas vão ver. Aonde você vai encontrar isso? Em vias normais? Não. Então, assim, existem alguns entretenimentos, animes dessa época, que são, sim, impossíveis de você ter acesso através dos grandes streams. Então você vai ter que partir por essa visão mais descentralizada das coisas. Mas isso aí é exceção da exceção dentro do mundo dos animes.
Não são muitos que são assim, e a maior parte dos que são assim são irrelevantes verdadeiramente. Mas eu não posso dizer a mesma coisa para um dos mangás. Por quê? Dentro do universo de mangás, existe uma légua enorme de obras que você nunca vai ter acesso se for por via normais. Pô, tem muitas obras que é praticamente impossível você consumir aqui no Brasil, especialmente porque não tem nenhuma grande plataforma real que consiga os direitos de todas essas obras. São muitas e muitas e muitas e muito centralizadas. A maioria não é boa ou a maioria é média e tem poucas boas. E poxa, é caro você pagar um tradutor para ficar traduzindo centenas de obras. Muitas das obras que estão dentro desses sites piratas, que o governo tá fechando e tudo mais, eles são obras que tem basicamente uma fandom que construiu ela. Não só na parte de financiar o autor, mas estou falando literalmente, construiu. Você tem histórias, mangás e webtoons e manhwas que basicamente não tem tradução. Nenhuma empresa vai se prestar a ir lá e traduzir um negócio que vai ter, sei lá, 500 pessoas que vão assistir. 500 pessoas que vão ler, perdão. Não vai ter quase nenhuma empresa que vai ter a vontade de traduzir um negócio que não tem público, não tem visibilidade, não tem uma grande percentual de pessoas engajadas. Porque é um gasto uma tradução, é um gasto em manter uma plataforma, é um gasto de não ter visibilidade naquilo. E por isso não temos plataformas também que façam isso de forma adequada. Além de todos esses problemas que a gente já tem, essa visão da pirataria, o que acontece, ela é meio complicada, porque como eu disse, tem obras que, como eu falei, não vão ter acesso a nós brasileiros se não for por meio da pirataria e por meio da tradução não oficial. Poxa, quem gosta do meu canal e sabe que eu falava de Tower of God no meu outro canal, sabe que essa obra é incrível, espetacular. Só que também sabe que Tower of God, ele tem um antecessor, que no caso é Tales User Story, alguma coisa assim, que é uma obra do mesmo autor, que é o Siu, e basicamente essa história quase não existe na internet. Não tem como você ter acesso a ela de vias oficiais ali, tal, piriri, pororó. Não é uma coisa tão fácil, especialmente para nós que é brasileiro. Talvez ali em algum streaming lá dos Estados Unidos, talvez alguma plataforma americana, mas no Brasil aqui, eu não conheço lugar que tenha essas histórias com legendas traduzidas para o português, que não tenha sido feito por fãs e tenha sido publicado em sites piratas. Então a questão é o seguinte: beleza, você vai estar tirando esse conteúdo que quebra os direitos autorais de alguns autores da mão desse grupo de pessoas. Só que você não vai tirar do público de ter acesso a muitas obras. Você vai entregar o conteúdo que deveria ser, não democrático e tal, mas que as pessoas deveriam ter acesso, mas que é impossível por questões financeiras e mercadológicas, que agora é possível por conta de pessoas autônomas que estão publicando. Você vai tirar isso por um bem maior, você entendeu? Não que não deva ter uma regulamentação, não que não deva ter um estudo melhor, só que eu estou falando o seguinte: é uma coisa abrupta que impede que muitas obras boas entrem em contatos. Tem histórias dentro do universo de webtoons, especialmente, que, poxa, eu não vi ninguém falando, nenhum brasileiro comentando, ninguém dando um pio sobre essa obra. É uma história boa, uma história interessante e tudo mais. Só que quem fez a tradução? Alguma empresa? Não. Foram 3 ou 4 caras dentro da casa deles que fizeram a tradução do inglês, de um inglês porquíssimo, ou de um japonês, ou de um coreano, ali meio mais ou menos que eles sabem, e que traduziram pro português. Pô, é um conteúdo que nunca ia ter a luz do dia, nunca ia ver a luz do dia, se não fosse pelo meio dessas pessoas. Não tem como você pedir os direitos desse negócio pra produzir, você entendeu? Por questões financeiras, por questões de contato mesmo com as empresas. Ou seja, é por um lado algo necessário, é um negócio que é preciso se ver, tudo certinho. Mas eu acho que, feito da forma que foi feito, é muito abrupto. Não temos uma plataforma que consiga aglomerar todas essas obras e permitir que elas sejam publicadas e que elas tenham ali uma visibilidade. Então, assim, é uma coisa complexa e é uma coisa a se perguntar. E, poxa, esse é um problema que não se restringe apenas nos animes e dos mangás. Só que a questão é exatamente essa. O entretenimento, ele é algo muito interessante, é muito bom que todos possam ter acesso. Mas existem coisas que é complicado, é muito difícil de você chegar em um bom consenso. Então, na minha opinião, enquanto não temos plataformas que consigam disponibilizar esse tipo de contato, que produzam boas traduções, que entrem em contato e passem os verdadeiros direitos autorais para os seus criadores das obras originais,
você vai ficar sempre refém dessa pirataria. E também vai estar sempre tendo muito de problemas para ter acesso ao conteúdo original. Porque muitas vezes você não vai ter um site em português, você vai ter que ir lá no site em inglês, que vai ter que pagar em dólar. E poxa, é uma questão muito mais profunda do que simplesmente, isso aqui é pirataria, isso aqui é crime. Tem mais coisas ali que envolvem toda essa questão. Bom, não estou dizendo que, isso aí é legal, tudo certo, que o autor que fez uma obra, ele não merece os créditos por ela, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem muitas coisas profundas dentro disso. Não é uma coisa tão rasa, não é uma coisa tão superficial, especialmente no nosso país, que é tudo muito complexo. Então, é preciso de uma boa análise para chegar a uma conclusão que realmente faça sentido dentro dessas questões. Bom, esse aqui foi o vídeo e foi os meus pontos de vista. Então se você tiver pontos de vista conflitantes com o meu, fique à vontade para comentar. Fale aí o que você acha que é importante, fale aí o que você acha que ficou faltando eu dizer, o que não faz sentido na minha argumentação. Pois assim a gente pode chegar em alguma discussão mais profunda sobre esses temas. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Que você possa se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo e, se possível, se tornar membro para ajudar o canal a continuar crescendo e a trazer vídeos com mais qualidade. Muito obrigado a todos, valeu, tchau, fui!